Márcia Vale é uma atriz que há 35 anos trabalha, se envolve, aprende, reaprende com a arte preta. Eu entro no Bando Teatro Lodô em 1991, 6 meses após a primeira apresentação do bando, e eu me encanto com aquela forma que parecia ser um novo teatro da Bahia. Teatro que se dizia querer criar uma metodologia, querer juntar ações da cultura negra dentro da dramaturgia, fazer com que atores dessem voz e vez a problemas que estavam sendo naquele momento insurgentes. E foi isso que aconteceu, não é? São 35 anos o bando dando voz e vez às suas mazelas, às mazelas dos outros e trazendo o protagonismo do negro na cena. Acho que isso me fez sair da casinha e dizer, é isso, é trazer o protagonismo, é a gente poder contar a nossa própria história. Eu sou Carlos Silva, um homem negro, todo vestido de branco, sapato, paletó, calça, meia. Sou filho de Conceição Galvez, uma cidade que fica a 162 km daqui, e cheguei aqui em Salvador exatamente com 8 anos de idade e assumi aqui o pelourinho desta casa, que era o Bazar Americano. E com 12 anos de idade eu cheguei como empregado doméstico. Empregado doméstico, batedor de terrores, auxiliar de balcão, balconista, subgerente, gerente, aí fiz contabilidade, depois fiz jornalismo, comecei a trabalhar no Jornal à Tarde. Foi quando eu ganhei realmente o gosto pela cultura e pela literatura, embora isso já tivesse acontecido aos meus 12 anos de idade, quando eu encontrei o Major Cosme de Farias, aqui no Cruzeiro de São Francisco, que me deu uma carta de ABC, uma aritmética e um lápis com borracha. Ali despertou meu gosto pela literatura e, sobretudo, pela educação. Então, eu fiz esses cursos, atuei no Jornal à Tarde, depois saí para o Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia. Em 1971, eu abro mão da minha vida de jornalista e arrendo as 2 portinhas da Cantina da Lua, já olhando o problema, a degradação do centro histórico. Érica Pereira é cria do bairro de Beiru, Tancredo Neves. Foi nascida e criada em uma comunidade periférica, na qual vivi ali vivo até hoje, né? Por muitos anos, estudei ali. Então é uma comunidade negra, né? 90% dos meus vizinhos são negros, né? Alguns adentraram para o mundo do crime, já não estão mais aqui. As meninas da época engravidaram, ou seja, já eu sempre quis mesmo ir para a faculdade. Sou Cássio Jonatas, nasci em Salvador, Bahia, no bairro do Dorão, que fica na região do Cabula. Tive uma infância não tão fácil, com todas aquelas limitações da época relacionada a ter pouco e com pouco ter que fazer muito. Márcia Rimão, ela é mãe, ela é professora, ela é fotógrafa, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é assistente social, ela é múltipla. Ela é da arte. Bom, me chamo Keck Silva, tenho 21 anos, nasci em Salvador, Bahia, no Ipeba, morei a maior parte da minha vida, minha infância, na verdade, em Brotas. Eu morava com minha mãe, meu padrinho, meus tios, também lá em Brotas, e minhas primas também. Tive uma infância muito feliz, alegre, brincava bastante, e eu gostava muito de morar lá. Aí eu fui crescendo, fui me mudando, fui morar na Graça por um tempo, e depois da Graça fui morar na Federação, e acabei me mudando da Federação para Cajazeiras, aqui em Salvador, porque minha mãe ela teve um AVC, enquanto eu tinha eu e ela em casa, e eu digo que foi um milagre, porque meu padrinho chegou na hora e conseguimos levar ela para emergência, e a partir disso ela ficou alguns meses no hospital, eu fiquei morando com ele,
Mas depois eu fui morar na casa de minha avó em Caiazeira junto com minha mãe. Minha mãe, ela era a governanta na casa do meu padrinho. Eu tive uma infância muito confortável, muito legal, muito boa, nunca me faltou nada. Mas no que eu joguei na minha adolescência, eu precisei cuidar de minha mãe, então abdicar um pouquinho desse lado de menino no qual eu vivia e assumir um pouquinho o lado mais adulto, muito novo. E o bando e a minha vida toda profissional sempre esteve muito junto. Eu escolho fazer museologia quando encontro uma amiga do bando que tinha acabado de fazer o curso e me conta da grade. Eu me encanto, digo, é esse curso que eu quero fazer também. Eu já tinha uma outra formação, mas eu venho para a museologia apaixonada, diferente quando muitas pessoas dizem que a segunda opção, a minha foi a primeira certeira. E eu sempre consegui fazer teatro e museologia. Durante muito tempo eu me apresentava como eu sou uma atriz museóloga. Ainda não era escritora. E essa arte e essa museologia, principalmente a museologia social, aquela museologia que vai além do objeto, a que se importa com a relação que o homem tem com o objeto. É por isso que o objeto fica interessante para nós. É sempre sobre o homem, a história desse homem é quem carrega e dá significado a esse objeto que me interessa. E logo após foi caindo uma outra paixão, que é o patrimônio material do povo negro. Assim eu caio aqui nesse museu lindo, Museu Mafro. Tenho orgulho de ser, eu e Luciana Palmeira, as primeiras estagiárias desse espaço. Aqui com o professor Marcelo aprendemos a museologia na veia, como a gente gosta de dizer. Tanto aprendemos essa, sim, a que trabalha com objeto, mas sempre pensando para além do objeto. Foi assim que aprendemos a fazer exposições, fomos assim que trabalhamos muito com ação educativa aqui nesse espaço. E aqui também, como eu digo que o bando me deu regra e compasso, o Museu Mafro e o professor Marcelo Cunha me deu regra e compasso para aprender a fazer a museologia, onde quer que eu possa pensar e onde quer que queiram ouvir sobre museologia. E em 71 eu já dizia, tem Constituição, não tem mais claridade, você pessoas sérias, trabalhadoras, honestas, morando, além de 3 escolas públicas que funcionaram no local. Nós criamos a RevCen foi até 79, começou a ter intervenções políticas, e em 83 a gente reúne aqui no primeiro andar, boêmios, intelectuais, alguns militares anônimos, e cria o projeto cultural Conselho da Lua, que dá origem à Festa da Bênção. Não só a Festa da Bênção, mas a primeira grande vitória nossa, que foi o tombamento do seu histórico no patrimônio da humanidade em dezembro de 84, e a segunda grande vitória foi o grande tombamento como patrimônio da humanidade através da UNESCO. Teve um momento da minha vida que tive que trancar o curso por questões financeiras e com isso, consegui voltar para a faculdade novamente, saindo de uma instituição para outra, dessa vez na segunda graduação, curso de jornalismo, e eu mesmo que pago a mensalidade, trabalhando, fazendo trabalho totalmente paralelo para custear o curso. E logo nos primeiros semestres, sempre, como eu amo comunicação, como eu estagiei, fiz meu primeiro estágio, e já fiz estágio em rádio, TV, site, revista, e é algo que eu amo de fazer, tanto em instituições pública, privada, ou até mesmo a mentoria de redes sociais também, como social media. Então é algo que me chama bastante atenção, esse mundo da comunicação, bastante interessante. Eu tenho uma irmã, convivi com meus pais, e minha irmã até certa idade, até meus pais se separarem. E nesse período, tive aquela infância, eu sempre fui muito tímido, mas mesmo sendo tímido, eu tive uma infância normal. Jogava muita bola, sempre gostei de futebol, jogava gude, aquelas brincadeiras dos anos 2000, pega-pega, esconde-esconde. Todas as brincadeiras de uma criança normal, convivi. E a partir daí,
fui para me desenvolvendo também na escola, terminei o ensino médio e com o apoio dos meus pais fiz a faculdade de contabilidade, me formei em contabilidade, fui perdendo mais a timidez e acabei enveredando para outra área posteriormente, que eu resolvi perder essa timidez, então eu busquei a arte. Foi uma infância, a minha infância foi uma infância foi uma infância dura, porque somos uma família, éramos, vamos dizer assim, uma família que a mãe era o centro de tudo e eu me espelhava muito nela. Como toda criança, sonha em falar algo pra mãe e tem um sorriso, né, retribuído, tem um abraço. Eu lembro da forma que ela arrumava meu cabelo, penteava meu cabelo, nunca esqueço. Ela fazia, meu cabelo era maior e aí ela fazia umas tranças assim, tipo chiquinha. E a minha infância ela foi tensa no momento em que eu vi o meu pai, que a gente morava no interior, meu pai subindo a ladeira e conversando com a minha avó. E a minha irmã mais velha também estava junto e começou a chorar. E meu pai estava conversando, né, com a minha avó, falando, e eu não entendia nada. Eu estava feliz porque eu via meu pai, estava vendo meu pai, mas ao mesmo tempo eu tentava entender o que estava acontecendo ali e não sabia decifrar, porque eu era só uma criança e eu tinha 4, 5 anos de idade. Mas eu achava aquilo tudo muito novo. E meu pai estava falando para minha avó que a minha mãe havia falecido. E fui para os fundos da casa e minha irmã começou a chorar muito intensamente, uma das minhas irmãs. E eu tentava entender o que era. Ela falava, não, porque nossa mãe morreu. Como assim? O que é morrer? O que é? Né? Porque nossa mãe saiu do interior, veio para Salvador, que agora mora em Salvador. Veio para Salvador, na época, fazer tratamento, mas eu também não sabia o que era que ela vinha fazer. Só uma simples viagem, que ela sempre viajava, ela era a alegria do vilarejo em que a gente morava, todo mundo a conhecia. E aí, com isso, ela viajou para fazer um tratamento e ela não voltou. Definitivamente ela não voltou nem como presença, não voltou no caixão, não voltou. Ela simplesmente ela morreu aqui em Salvador, ela veio fazer um tratamento, ela foi enterrada e não retornou também no caixão, então não foi, e daí a infância começou a ficar cada vez mais difícil. Encontrei pessoas maravilhosas e que me deram, né, tudo que eu tenho hoje, a começar pela minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, que ela casou-se com uma outra pessoa de uma outra cidade e me pôde também contribuir muito. E com ela eu aprendi a ler, com ela eu aprendi a escrever. Para você ter ideia, eu comecei a estudar com 11 anos de idade e com 11 anos de idade até os 17, 18 anos eu concluí todo o ensino fundamental, médio, magistério, tudo. Porque eu sempre, com tudo, eu fui sempre batalhadora e minha irmã me incentivava muito. Só que no meio termo também, a minha irmã não podia mais me sustentar, eu fui morar com a minha família também, que, como minha irmã fala, né, que minha irmã disse que é minha mãe de criação, eu também consegui uma outra família, que eu falo que é mãe e pai também de criação, consegui outras irmãs. E foi assim, a infância, a adolescência, a juventude foi sempre uma batalha e que às vezes eu agradeço e às vezes também eu fico triste porque tudo isso evoluiu para quem eu sou hoje. Então eu agradeço, só agradeço. Se não me engano, com 12, 13 anos, eu já assumi a cidade de adulto. Eu ia
cuidava de minha mãe, ajudava minha avó, minhas tias que trabalhavam. E em 2020, quando eu tinha 16 anos, minha mãe veio a falecer. Ela veio ter um AVC à noite, quando eu tava eu e ela conversando. Foi logo após eu descer para levar as pratos para poder lavar. Ela teve um AVC no banheiro e eu acabei encontrando ela desacordada. Eu levei ela correndo, chamei minha tia, a vizinha, levou ela para o hospital. E quando a gente realizou a transferência do hospital, eu e minha avó, a gente foi na ambulância. 3 dias depois, a gente teve a resposta de que ela havia falecido. E desde então, eu vim me mantendo forte. Em 2022, minha avó veio a falecer também. Eu morei com minha avó, morei em Ilhéus por um tempo, com minha tia Áurea, lá em Ilhéus, junto com minha prima, Paulo Henrique, e a mulher dela, Dani. E depois eu vim voltar para Salvador em 2021, por causa de minha avó mesmo, ela sentiu minha falta, eu vim morar com ela. Em 2022 eu já estava aqui, estudei tudo mais. E minha avó veio falecer em 2022. Foi, assim, 2 anos, 3 a 2 anos muito complicado na minha vida. O tempo foi passando e chegamos ao mundo moderno, o mundo de hoje. E hoje, nós, autores de livros, somos os griots dessa nossa história contemporânea. Em 2017 tem umas páginas viradas aí, eu diria que era uma grande roda quando eu entro com a literatura. Calu, uma menina cheia de histórias, é museologia pura. É a menina que transforma a ilha onde ela mora num museu aberto. Um museu aberto onde todas as pessoas, as rezadeiras, as curandeiras, os poetas, os marisqueiros, os pescadores, todos para ela são patrimônio material, porque todos têm muita história. Começa com os avós, a sua ancestralidade, que contam a ela todo esse novo mundo, essa história desse bairro, que é uma ilha chamada Boca do Rio. E cada um desses representantes tem história e são museus vivos. E Calu me faz entrar nesse mundo da literatura e dá um prêmio APCA assim que a gente estreia. É tipo carimbom, é isso agora, vocês são escritoras. Então a menina que dizia que era atriz e museóloga vira museóloga, atriz e escritora. E a escrita me deu só presentes. A escrita me fez me tornar diretora de teatro, transformar a literatura em dramaturgia, ter um grupo de teatro infanto-juvenil, onde a pesquisa são as infâncias negras, que já vamos fazer 8 anos, um bonde da Calu. Então eu poderia dizer que o melhor encontro da minha vida foi a arte. A arte me deu regra e compasso. O bando é a minha grande universidade e a literatura é o meu grande encontro. Eu diria que seria mesmo missão, porque a literatura puxou. E aí a diretora veio aparecendo, a diretora também de adultos, dirigiu um espetáculo que eu gosto muito, eu apresentei aqui nesse espaço chamado Memórias Povoadas, que fala sobre memória e sobre o feminino preto, né? E logo após o próprio bando me chama para dirigir um espetáculo e a gente dirige e ganha um prêmio de melhor diretora. Eu, Vaginéia Soriano, Lema Sacramento com a Resistência Cabocla. E a gente não para. Agora acabamos de dirigir o espetáculo que fez 35 anos com a leitura dramática, eu, Vaginéia e o Lázaro Ramos. Então é isso, eu acho que a arte é o construir, o reconstruir, pertence sempre. Então eu me sinto com regra e compasso, viva a arte, com esse diploma maravilhoso que o Bando Teatro Lobo me dá e que a literatura só aprimora. Foi mais ousado que entregamos a carta do projeto de Rotina da Lua ao Papa João Paulo II. Na primeira viagem, tomei alguns empurrões aqui na porta, não consegui fazê-lo, mas ele voltou ao Brasil e nos recebeu aqui na Catedral Basílica. Nessa carta, eu falava do abandono da Igreja Barroquinha, do padre Antônio Vieira, das grandes pregações. Falava também do abandono da Catedral Basílica, que está muito degradada, mas, sobretudo, da Faculdade de Medicina, que está com portas, janelas arqueadas, com o reboco estragado, e pedi a ele que chamei para fazer parte do Junta Médica para tirarmos da Faculdade de Medicina do curso. Ele disse que ia orar para que tudo isso acontecesse. Ainda não aconteceu tudo da maneira que nós imaginávamos, mas, graças a Deus, houve um grande avanço
apesar de no momento nós estarmos lamentando profundamente o seu estado de vida, está vivendo o momento que está. O desafio maior é conciliar o trabalho, né, para custear a faculdade, porque infelizmente, como nós bem sabemos, nem todos, né, que estão nesse espaço, né, nós, principalmente periféricos, de entrar em uma UFBA da vida, porque muitas vezes é algo discrepante, foge até um pouco do nosso dia a dia. Por exemplo, tendo aulas, por exemplo, uma UFBA, por exemplo, aulas integral, manhã, tarde e noite. Então, geralmente é preciso, né, trabalhar para custear transporte, lanche, né, e até mesmo ajudar em casa, porque é uma família de baixa renda, então de alguma forma ajudar, né, a pagar uma água, uma luz, a alimentação, né. Então o maior desafio é isso, é conciliar o trabalho, né, integral, né, o trabalho de meio período, por exemplo, que possa conciliar com os estudos e ao mesmo tempo, através deste trabalho, ter uma renda para custear e se manter financeiramente. Como poeta, eu acredito que, inicialmente, como eu já tenho um trabalho já elaborado há mais de 10 anos, lançar um livro, trazer mesmo a minha palavra para todos terem acesso a essa criação que eu desenvolvi nos últimos anos e ficar marcado na história com a minha escrita literária. Além disso, como eu gosto bastante de interpretar, também quero trazer em forma de teatro, em forma de espetáculo teatral também, a minha obra. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. Eu vou dormir com a minha fé, eu acordo com a minha fé. Respeito todas as fés, todas as religiões, mas eu penso assim, que para mim vencer eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. Eu tenho que voltar às minhas raízes, eu tenho que agradecer todos os dias, porque de 7 irmãs, só eu tenho um nível superior, só eu tenho o que eu tenho hoje, só eu batalho todos os dias, quer dizer, todas batalham, mas com a minha batalha é o que eu tenho, né, o que eu tenho hoje. Então eu só tenho muito a agradecer. Eu digo que minha força ela vem ainda de minha mãe e de minha avó. Porque minha avó ela foi uma mulher muito guerreira. Mesmo quando ela fazia hemodiálise, ela tinha tantos problemas de saúde, ela ainda assim ia pra rua, ia no mercado, fazia feira sozinha, não queria que ninguém acompanhasse ela. Ela foi uma mulher que batalhou muito para conseguir chegar onde ela queria chegar. E eu tenho também minha mãe como inspiração. Digo isso sempre que eu posso, porque mesmo com as adversidades, ela nunca deixou que me faltasse nada. Sempre quis o meu bem, que eu nasci estudando, que eu fosse além daquilo que eu fui proposto. Ela me ensinou muito sobre muita coisa, sobre como é a vida e como eu deveria me comportar e persistir no meu sonho, não existir dele. Então, tenho muito disso em mim, eu tenho uma resiliência muito forte, desde minha avó e minha mãe. E a cada dia eu sinto que eu vou conseguir alcançar aquilo que elas não conseguiram alcançar. Estar em espaços que elas nunca estiveram, para mim, é algo completamente gratificante. E eu, como eu trabalho com audiovisual, com publicidade, propaganda, estudei publicidade e propaganda do 4º semestre na Unijorge, acaba sendo um sonho, já que minha avó ela nunca chegou a fazer uma graduação de ensino superior, minha mãe também não. Então eu falo que minha faculdade, minha graduação não é por elas, ou por mim, é por elas. Eu digo isso sempre que eu vou pra faculdade, quando eu acordo de manhã, e falo, não é por mim, não é por mim que eu tô fazendo isso, não vou realizar esse sonho, vai ser por elas. Minha avó tinha o sonho de me ver formar, de ir na formatura de colação de grau. E então eu vou realizar esse sonho, não só por mim, mas por elas duas, por todas as outras que não conseguiram chegar lá. Sai da minha porta, cambada de Satanás!
uma experiência muito bacana, que é ver o teatro, a peça, que o Paió nasce em 1992 como teatro, ver ele ser transformado em cinema, ver ele ir para a telona. Para nós, atores de teatro, que no fundo, somos sempre acostumados com a caixa preta, fomos para o mundo, né? Fomos apresentados em vários festivais e ver aquele personagem criado por você, com tudo que você pôde dar, texto e tudo na telona, além de ter sido uma grande emoção e uma vitória desse teatro feito na Bahia, porque a gente não foi apresentar esse projeto nos chega, assim como chegou o seriado também. A TV correu atrás quando viu o sucesso de O Paió e quis ter essa linguagem dentro da televisão. Olha que maravilha. Era mais de 100% da tela preta numa televisão como a Rede Globo. Isso também eu acho que é histórico, isso também é marco. E foi um sucesso. A Bahia parava para ver O Paió. E o bacana é que a Bahia ainda para ver O Paió. Mesmo a gente vendo O Paió 2, que foi muito bom, a gente abre agora, deve ter um mês mais ou menos, esse teatro aberto, e foi no dia da bilheteria estourada, quando a gente comemorou com O Paió 1, que ainda é um marco, a gente não pode negar. Ainda somos reconhecidos bastante. As pessoas é como se O Paió fosse vivo. A gente sempre diz, só fez o 2 porque o 1 nunca morreu, sempre super vivo. Eu aproveito essa oportunidade para dizer ao baiano, ao brasileiro, que nós precisamos nos apropriarmos desse lugar. Esse lugar mágico, extraordinário, que tem uma energia fantástica. E o fato de eu estar aqui hoje eu digo sempre que é muito uma questão espiritual. Se fosse realmente pensando na coisa material, eu não estaria. Eu prefiro um lugar altamente sazonal e nem sempre as pessoas têm esse olhar ou têm essa sensibilidade. Nós não podemos viver tão somente de carnaval, Natal, São João. Nós precisamos ter eventos como a Festa da Bênção, que ao longo de 30 anos foi o principal processo alavancador desse lugar. E nós estamos retornando com essa Festa da Bênção, buscando apoio não só de algumas empresas, mas, sobretudo, dos nossos governantes. Como eu gosto de fotografar, né, pessoas, e eu procuro fotografar sempre pessoas em movimentos, eu gosto dessa arte. De que a pessoa não fique parada, mas que ela tenha movimentos, porque a partir do movimento eu decifro também as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem, mas através de um clique, através de olhar para a pessoa, eu sei até o que ela está sentindo, o que ela está imaginando, o que ela está pensando. Né? Então tem pessoas que eu fotografo e eu lembro até hoje o cheiro do perfume, para você ter ideia. Mas um trabalho que eu fiz hoje, né, que eu fotografei um modelo, e eu me inspiro muito em Lita Cerqueira, né, que ela contribui, ela é baiana, uma fotógrafa negra baiana, e que ela contribuiu e contribui muito ainda para o cenário fotográfico, tanto brasileiro, quanto internacional, quanto baiano mesmo. Né? Ela é adepta, né, do cinema brasileiro, trabalhou com Gilberto Gil, Maria Bethânia, vários artistas assim. E aí quando eu descobri, eu comecei a estudar como foi que ela chegou e o que é que ela retrata e o que ela busca. Né? Então eu entendi que ela procura buscar a realidade das pessoas, né? A essência das pessoas. E quando eu vejo isso, quando eu comecei a estudar e ver isso, eu comecei também a buscar isso nas pessoas, a essência dela. Porque não adianta a pessoa vir cá aqui e tá travado e dizer que eu preciso dessa imagem para postar em algum trabalho e tal assim. Mas essa imagem, ela também tem que transmitir a realidade dela, a essência dela, a personalidade dela. E eu procuro fotógrafos, né, que tem esse olhar. Né? Tem a Zanelli Muroli, que ela é da África do Sul. Ela tem um trabalho brilhante, ela é uma ativista visual, ela é fotógrafa, ela ama arte. Então tudo que ela faz é voltado para arte, eu sou apaixonada nisso. Então eu me inspiro em pessoas que eu consiga me ver. É basicamente isso. Como atriz, é claro, eu não posso tirar a Dona Raimundo da minha vida, porque ela foi muito especial, me ensinou muito. Até porque quando eu criei esse personagem eu estava muito nova. Não imaginei que ele ia viver tanto tempo. Tem outros do bando, eu acho que eu gosto muito das Mães de Herê, gosto demais de Áfricas, a Griot de Áfricas.
E na literatura eu não posso negar o meu carinho especial com Calu, porque Calu é como se ela puxasse tudo só veio depois dela, né? Apesar de cada um ter um carinho especial. Olha, a exposição começa há muito tempo. A gente sempre, desde a época da pandemia, a gente fez virtual. A ideia sempre foi representatividade. A ideia é só pensar sobre aquela criança que eu fui, que muitas de nós, da minha geração de 70 também, não tínhamos essas bonecas tão lindas, tão nossa cara pra gente dizer, eu tenho o meu bebê, que parece comigo. Parece bobagem, porque temos muitos bonecos parecidos com a galera do poder, mas é muito importante para uma criança preta saber que ela tem bonecas que a representem, que ela tem carinho, que alguém pensou em representá-la. Então a ideia vem desde muito cedo pensando em como a gente trabalhar a representatividade das crianças. Fizemos ela vários anos ainda no virtual e esse ano ela se concretiza no Festival Júlio das Pretinhas. A gente abre o festival com essa exposição, Pretinhas Brincantes. Fizemos uma grande campanha, as crianças fizeram vídeos e falavam por que elas acham importante ter uma boneca preta. Tem vídeo aí que está geral, aí faz parte da exposição, onde as crianças falam por que elas acham importante ter uma boneca preta, de que quem deu e o que é que ela gosta mais de brincar. Isso a gente correu 3 meses, apareceram várias crianças, tivemos uma curadoria, eu, Lázaro Ramos, Vadiné Floriano, Lucila Laura, Pietra e a Dantas, que são 3 atrizes do bonde da Calu, estavam na curadoria. Foi difícil escolher esses vídeos, porque vieram muita gente especial, muitos depoimentos incríveis, inclusive eu acho que dá um mini doc essa história das bonecas pretas. Por que ter bonecas pretas é importante para você? A gente começava assim, e a gente tem depoimentos incríveis das crianças, das mães das crianças, e agora com a exposição que começa em julho e foi esticando, e a gente está esticando ela agora até o final do ano, porque existe uma procura imensa. A gente tem depoimentos dos estagiários de como as crianças puxam os pais para ver a exposição e como depois os próprios adultos falam o quanto queriam ter tido um momento para brincar com a sua boneca preta. Luiz Gama é um personagem que me inspira bastante pela sua história de superação, de ser vendido como escravo aos 10 anos de idade pelo pai. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra, nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, belas damas emproadas, de nobreza empantufadas. E aí também tive que fazer Maria Filipa, 2 vezes, né? 2 vezes Maria Filipa. E aí eu falei, meu Deus do céu, Maria Filipa eu vi aonde? No ensino fundamental, né? E quem foi Maria Filipa, quem era, como é que eu faço para entender? Porque para interpretar você tem que estudar, você tem que ir buscar quem era e tal. E aí Anderson chegou e falou para mim, não, você vai interpretar Maria Filipa? Eu digo, não vou, eu não consigo. Aí ele, vai, você consegue. E aí eu fui, meu Deus, socorro. Aí eu fui estudar, né, a guerreira que ela foi, o que ela fez, né, na ilha de Itaparica, como tornou-se quem ela era e deixou a historicidade aí pra gente estar sempre se atualizando, estudando e tomando ela como referência, tanto como mulher, tanto como profissional, tanto como defensora, né, dos desafios diários da nossa sociedade que a gente vivencia, né? E eu só tenho muito mesmo, como eu falei anteriormente, de agradecer a oportunidade de poder vivenciar tudo isso. Tem vários, né? Tem a Maria Filipa, que foi uma das lideranças, né, da ilha de Itaparica, na jornada da independência da Bahia. É uma história bastante inspiradora para nós mulheres pretas e principalmente numa época na qual ela vivia ali, de alguma forma emergiu naquela situação.
sabendo dessa história, nos inspira, nós como mulheres pretas, e trazendo para o contexto atual, né? Hoje, não só ela, mas como outras mulheres também pretas, hoje que me chama bastante atenção, que eu gosto muito da história, da retórica, é da doutora Carla Acotirene. Ela é uma pessoa inspiradora, né, para nós mulheres pretas. Ela é da cria de Salvador também, e através da força do estudo e do trabalho, ela hoje é uma pessoa inspiradora, né, para nós mulheres negras, né? Então hoje eu consigo vê-la e ao mesmo tempo me inspirar com as histórias dela. Mas eu citaria o meu querido mestre, meu professor Milton Santos, um dos grandes geólogos, Batatinha, Ederaldo Gentil, Nelson Rufino, mestre Pastinha, né? E aí eu acho que eu teria o dia todo para falar. Meu pai, seu Manuel Borges Jesus, Dona Maria Conceição Silva, que vieram de Conceição da Almeida com 12 filhos, e aqui chegou aqui, criou mais 12, foram 24, morreram 6, criou 18, papai sendo feirante, trabalhando em Digari, trabalhando de vendedor ambulante, educando, dizendo pra gente que, eu me lembro que ele tinha algumas frases assim muito fortes: nunca seja ingrato com ninguém. Você pode até ser justo, mas nunca seja ingrato com ninguém. Siga seu caminho. Eu sei que é difícil, não é nada fácil. Você no mercado de trabalho, você no mundo acadêmico, você no seu dia a dia, mas nunca perca a sua essência. Nunca esqueça quem você é. Você quer mudar sua história? Mude. Não é nada fácil, mas faça a sua parte. Se você não fazer por você, ninguém vai fazer por você. Então, independente dos seus sonhos, não esqueça quem é você antes de tudo. Não perca a sua essência. Não se corrompa. O conselho que eu dou não vou falar assim, não desista, porque às vezes, eu vou ser bem franco, às vezes tenho vontade de desistir, mas há uma luz no fim do túnel, há uma esperança no novo dia. É que somos um elo do antes e do depois, do passado e do futuro. E só a gente consegue mudar a realidade. Eu costumo muito dizer que a nossa mente é nosso guia. Se você der ouvido à sua mente, procure sempre dar o ouvido do que ela está falando positivamente. Porque desafios a gente tem, mas a gente sabe driblar todos eles. Porque a vida nos ensinou isso. A gente vivencia isso. E não vai acabar. Só vai acabar se a gente der o ponto final. Então, eu queria conclamar a sociedade, as nossas autoridades, para olharem para o centro histórico. Não dá para ver esse centro histórico morrendo de inanição. Não dá para ver tanta beleza com tanto abandono. Sou revolta, a negra melodia que pulsa, repulsa, pulsa, repulsa. Sinto o tesão da transgressão, do genuíno brotar da luta. Oh, luta injusta, para ser feliz nesse mundo cão, eu preciso ser leão. Meu corpo é meu templo, é o meu lugar de morada, de encontro, de sempre chegar cada vez mais estrela, mulher, que sabe o que quer, que não quer ser guerreira,
simplesmente ser herdeira. Herdeira de uma história, herdeira de gerações, herdeira das minhas próprias conquistas, herdeira. Chega de ser guerreira.